Som. Testando. Agora sim eles começaram. Aqui, né? Isso. Isso. Mas deve passar aceitando. Isso. Fica mais um pouquinho aí até o... Gente, boa noite. Só aceitando o pessoal, a gente já começa a aula, tá bom? Deixa eu baixar no teu nome. Olá, boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Só um instantinho que já começa já. Só acabar de aceitar todo mundo aqui. Acho que já foi, né? Mais um. Deixa eu ver no canto. E admitindo, né? Vamos lá. Deixa eu por aqui. Aqui não é. Isto. Pronto. Bom, gente, só passando o que a gente viu para dar uma lembrada, né? Na aula passada, tá? A gente conversou bastante de vida prática. Deixa só eu dar uma checada que tem mais duas na fila da espera. É isso, não? Já tá? Já. Ok. Pronto. Aqui não tá, não. Tá, foi. Né? Eu dou toda vez que começa a minha aula, eu dou uma passada na aula passada, que às vezes alguém faltou e tudo mais, e deixa eu lembrar que vocês têm disponibilidade de estar assistindo a aula pelo YouTube, tá? Pela plataforma. Então, vamos lá, tá? Então, eu falei um pouquinho das experiências que eu tive, né? Conversei com vocês a respeito do trabalho a ser entregue, toda a última aula eu vou estar passando um trabalhinho para vocês, gente, é bem básico, tá? É sempre uma folhinha só para vocês irem acompanhando o que eu vou estar falando. E aí a gente conversou sobre a estrutura da farmácia de manipulação, né? Que o laboratório não pode ter contato com a área administrativa, então a gente tem que ter corredores separando, tá? Falamos a respeito da recepção de uma farmácia de manipulação, que parece mais uma sala de estar, né? Falamos também sobre o cliente da farmácia de manipulação, que é diferente do cliente da drogaria, porque eles normalmente já têm uma maior instrução, então eles já vêm. Gente, eu vou falando e eu vou colocando o pessoal que está entrando, tá? Então a gente... Deixa eu ver. Ah, tô aqui. Então é um cliente que ele não gosta de ser enrolado, né? No sentido de ele já vem com um conhecimento muito grande a respeito daquilo que ele está comprando, né? Falamos também a respeito das manipulações, que pode ser não só de medicamentos para humanos, mas para animais, né? A farmácia de manipulação dá essa possibilidade de ter um tratamento personalizado. Então, vocês muitas vezes podem estar vendendo um medicamento numa quantidade mínima que é para um papagaio, né? Que é para um hamster. Então, vocês vão olhar e falar assim, nossa, mas eu não estou colocando nada nessa cápsula, porque os medicamentos, eles são calculados por peso do paciente, né? Normalmente, em farmácia de manipulação, a gente fala de clientes, tá? Então, a gente dificilmente vai usar o termo paciente.
Eu falo muito em paciente porque eu estou dentro de hospital, então a terminologia é diferente, tá certo? Então, aqui eu expliquei para vocês da quarentena, quando você tem um medicamento recolhido ou um medicamento que precisa aguardar um laudo ou qualquer coisa. E, gente, desculpa, é que assim, vai aparecendo as pessoas para entrar e aí eu tenho que sair para poder ir lá e ir autorizando, tá? Normalmente ele fica bem próximo do laboratório. O laboratório de controle de qualidade, às vezes, é um espaço. Também falei para vocês que não necessariamente você precisa de paredes para separar esses laboratórios. Às vezes, você tem uma bancada bem identificada e tem uma divisória de madeira pintada, por exemplo, de branco, para dividir um espaço do outro. Então, aqui a gente está falando de um laboratório grande, tá? Outro detalhe que vocês têm que perceber, nem sempre acontece, mas deveria ser assim, é que a entrada dos medicamentos é por aqui. Então, percebam que é uma área considerada uma área suja, tá? Não é suja no sentido de sujeira, é suja no sentido de contaminada. Então, aqui vão entrar caixas de papelão, que muitas vezes estão num depósito, elas vieram num caminhão. Então, toda essa sujeira, ela vai ficar aqui entre o corredor e o armazenamento, tá? O armazenamento, como a gente estudou a estrutura da farmácia, vocês têm que entender que nada fica no chão, né? Então, qualquer farmácia, tudo fica... tem mais duas pessoas para entrar. Tudo fica em pallets, tá certo? Esses pallets, aí dependendo da vigilância sanitária local, o certo é eles serem de plástico, laváveis, com uma rotina que você tenha como provar que vocês lavam ele. Aí, se ele vai ser lavado, se esses pallets vão ser lavados uma vez por mês, vão ser lavados uma vez a cada 6 meses, isso quem vai determinar é o farmacêutico junto com a equipe, baseado na rotina de cada um, tá? Então, assim, eu já trabalhei, por exemplo, no Porto, ele nunca tinha sido lavado antes. E aí veio a vigilância sanitária, deixou uma notificação técnica, se você não cumpre, você é multado, que a gente tinha que lavar. Aí você imagina se lavar um armazém, né? Tem que ser mangueira especial, né? Tudo especial, porque é tudo grande, né? Tudo com mais de 12 metros de altura e tem carga que não pode molhar. Então, vocês vão se deparar com isso na hora de estar organizando o armazém, o almoxarifado dessa farmácia de manipulação. E isso vai estar no manual de boas práticas, gente. Então, na aula passada eu falei que toda empresa tem que ter um manual de boas práticas. Tá? Se ele não tem, vocês precisam pedir para o farmacêutico e tudo mais, porque vai estar descrito lá o tempo que esses pallets devem ser lavados. Tá? Na prática, como é que é? Tá? Então, eu falo o que é o mundo perfeito para vocês, que é a legislação, o que a Anvisa exige, e aí eu falo a prática o que é. A prática são pallets de madeira, normalmente, tá? Então, eles são lavados quando o fiscal vem, é assim, infelizmente, tá? Então, assim, se você tem uma equipe de limpeza que é mais cuidadosa, então elas vão jogar água embaixo dos pallets, ou vão pegar dependendo do material que você tem, vão pegar uma vassoura e tal. Tem outros lugares que, assim, a demanda é muito grande, a quantidade de serviço no laboratório, porque vocês vão ficar concentrados aqui, tá? Nos laboratórios. Então, vocês vão vir aqui no armazém, vocês vão no almoxarifado, vocês vão pegar o material e trazer para cá. E tem que tocar aqui. Então, isso aqui é quando tiver tempo ou quando for notificado. E na rotina de trabalho, é chato, né? Porque, puta, ninguém quer arrumar. Normalmente os almoxarifados são apertados, né? Tem um monte de coisa que ninguém usa. Então, por exemplo, o material veio aqui para quarentena. Você recolheu um lote de material que a Anvisa recolheu
qualquer motivo. Então, ele vai ficar aqui dentro, ele vai sair da quarentena, vai colocar uma identificação, e a identificação é um papel sulfite, né, com um plástico escrito material recolhido pela Anvisa. Ele tem que estar identificado. Não precisa estar com florzinha, com nada, mas tem que estar muito claro que aquele material não pode se misturar com os outros. Então, eles vão ficar aqui, tá certo? Bom, isso aí a gente encerra por aqui falando a respeito disso. A calibração, a gente terminou a última aula, deixa eu voltar aqui, falando, e eu estava mostrando para vocês os aparelhos. Deixa eu ver aqui, né? Não sei se vocês lembram o slide da última aula. Então, eu estava falando para vocês dos... Vocês estão vendo? Eu acho que não, né? Eu saí da imagem, peraí. Agora vocês estão vendo, né? Gente, quando eu estiver falando e vocês não estiverem vendo a imagem, vocês me avisam que aí eu volto, tá? A calibração, pela legislação, a legislação diz o quê? Que tem que ter uma calibração, mas não necessariamente ela dá a data. Então, quem vai determinar a data é a equipe. Tá aqui, ó. Aqui que a gente parou a última aula, que eu comecei a falar dos aparelhos, que a gente ia ver se conseguia fazer uma visita técnica. Só que uma visita técnica eu já comecei a conversar, tá? A gente vai agendar e aí vão de 2 em 2 alunos comigo, ou a gente agenda nas farmácias de manipulação, para vocês terem, pelo menos visualizar o que são os aparelhos funcionando. Essa calibração, ela tem que ser rastreada. O que significa isso? Então, eu tenho lá dentro da farmácia um laudo dizendo que o filtro foi calibrado o ano passado. Esse filtro, ele vai para a empresa que calibrou, e lá nessa empresa que calibrou, ela tem que ser certificada pelo Inmetro, para me dizer que a água que está passando por aqui e está saindo, ela é realmente 100% pura, tá? Então, isso aqui é um fluxo laminar. Ele tem que puxar o ar daqui de dentro, ele tem que ter uma barreira aqui para não entrar o ar que está fora dentro daqui, porque você vai manipular produtos voláteis e muitas vezes tóxicos aqui dentro. Então, ele também vai para ser calibrado, e aqui, normalmente, na lateral dos aparelhos, vai ter uma etiquetinha bem pequenininha com a data de calibração. Então, ele vem com a data que ele foi calibrado nessa empresa. E o farmacêutico da farmácia de manipulação vai colocar a próxima data. Via de regra, em todas as empresas, é 1 ano. Tá? Porque a gente entende o quê? Que mesmo que você usou pouco esse equipamento, ele em 1 ano parado, você imagina um carro parado 1 ano, né? Então, em 1 ano parado, ele precisa de uma manutenção, nem que seja para passar um lubrificante nele e tudo mais, tá? Então, essa etiquetinha, ela é obrigatória. Então, não é assim, aí vem o pessoal da limpeza e passa um álcool, tá? Ele não pode. Então, o pessoal da limpeza tem que ser muito bem orientado, e normalmente quem vai dar essa orientação são vocês. Porque se apagar essa data, ou você tem que colar aqui o laudo no equipamento, ou você tem que solicitar uma nova etiqueta para a empresa, tá? Então, isso é bem rígido e gera multa, tá certo? Então, eu falei de todos esses aparelhos, né? O fluxo laminar, o filtro, o pH-metro. O pH-metro é muito usado em cosmetologia, então vocês vão fazer cremes, né? Vão fazer pomadas, então você precisa acertar o pH das preparações, principalmente colírios, tá? O colírio, ele tem que estar exatamente no pH da fórmula, porque senão ele agride os olhos, tá certo? Esse é um dinamizador de homeopatia, a seladora é plástico mesmo, né? E aqui é uma seladora para blister. Tá tendo muitas essas seladoras nas farmácias de manipulação, porque agora o pessoal pede cápsula em gel, pede biscoito canino,
né? Então você tem que fazer o blister e chocolate, tá? Então tá bombom também, bombom com medicação, tá? Para crianças e tudo mais. Então você tem um preparado de cacau, né? Então eles fazem uma pasta base com cacau e aí acrescenta as substâncias que o médico prescreveu e tudo mais. Então, essa área, isso aqui está sendo uma área muito desenvolvida por engenheiro de alimentos, tá, gente? Que junto com os nutracêuticos. Então, assim, não estranhem se vocês pegarem uma fórmula que custa R$ 4.000, tá? E a pessoa pedir para passar no débito, tá certo? Porque, principalmente o pessoal de academia, o pessoal fitness, é um pessoal que tem dinheiro e eles pedem essas manipulações. Eu quero em cápsula dispersível. Então, aí o que acontece? Quando vocês pegam a substância, o recipiente para fazer essa cápsula dispersível, ele quase que se desfaz só de você pegar nele. Então, o prazo de validade é 30 dias. Só que aí a pessoa fala, não, mas eu vou viajar e tal, eu quero para 180 dias. Então, você ou anota atrás da receita dele, o cliente está ciente de que esse material, a validade é para 30 dias. Então, qualquer orientação que vocês veem que pode gerar qualquer problema para vocês, vocês anotam atrás e faz o cliente assinar atrás que ele está ciente. Então, é muito comum em farmácia de manipulação também. Então, o cliente pedir para 3 meses a fórmula e você sabe, né? E você fala para ele que aquela cápsula não, né? É cápsula dispersível mesmo, tá certo? Aquela cápsula vai se dissolver em 30 dias. Então, tipo, sabe Redoxon? Aquelas cápsulas de vitamina C que você põe, ela dissolve na água. Então, é tipo um material desse. Então, ele vai se dissolver, né? Então, o cliente tem que estar bem orientado para depois ele não falar que foi você que não deu a informação para ele e aí ele ir na farmácia querer trocar o produto porque o produto se desfez, entendeu? Aí a responsabilidade não é de vocês, tá certo? O que mais? Aí a gente falou um pouco sobre a organização da farmácia, que tem diversos tipos e modelos de tampa, de frasco e tudo mais, tá certo? E aí eu falei um pouquinho sobre protocolos de empresas. Então, o que acontece, tá? Cada empresa, ela vai ter um código, não é um código de ética, gente. É assim, a matéria-prima, ela vence, tá? Só que a partir do momento que você manipular ela, você pode colocar uma outra data, porque você manipulou, então você preparou. Só que tudo tem um prazo de validade, tá? E tem farmácias que a gente sabe que manipula coisas vencidas, tá? Aí tá errado, tá tudo errado. Só que se você vai, não, eu vou sair daqui, eu vou denunciar e tal, você se queima, tá? Então não é questão de primeiro você vai tentar conversar. Então você vai falar, olha, essa matéria-prima tá vencida, eu jogo fora. Então vocês vão saber qual é o procedimento daquela empresa. Eu tiro 3 meses antes, eu tiro 1 mês antes esse material. Não, vai deixando aí porque está no finalzinho e vai usar assim mesmo. Aí isso mexe com a nossa moral, tá certo? Então, tem empresas que vão... Deixa eu ver o que tem alguém perguntando, peraí. Então, tem empresas que vão manipular isso, tá? E aí não cabe a vocês, num primeiro momento, tá denunciando, tá? Então, aqui, ó, notificar a autoridades sanitárias quais desvios de qualidade conforme legislação em vigor. Quem está fazendo isso sabe que está errado, tá? Então, vocês vão criar uma forma de vocês se respaldarem. Ou seja, ou tem um livro de plantão,
tá? Ou vocês vão falar isso na presença de uma testemunha. Então, vocês foram lá e avisaram para o dono ou para o farmacêutico, né? Olha, esse produto está vencido, não é para jogar fora, não é para separar, tá? Jamais na frente do cliente. Isso são conversas internas, tá? Que vocês vão ter se essa empresa não deixar jogar fora. Então, aí é que tá, né? Quem é o dono da empresa? Você é um prestador de serviço para a empresa, tá? E eu e os meus causos aqui com você, né, gente? Eu vou contando os causos para vocês se inteirarem. Uma vez eu estava num hospital e entrou ele estava esperando, na verdade, para ser atendido pelo compras. E aí ele falou que ele era farmacêutico da indústria e tal. Eu falei assim, nossa, que legal, né? E o que você está aqui para vender? Aí ele, eu estou aqui para vender monitor cardíaco. Monitor cardíaco não, monitor intracraniano para cirurgia quando tem traumatismo craniano. Então, você precisa medir a pressão interna do cérebro para não dar edema, enfim. Aí eu, nossa, que bacana, né? Aí eu, quer dizer, o pessoal tá passeando e você só vai nos acidentes, né? Ainda brinquei com ele e tal. Aí eu, mas como um farmacêutico foi parar nessa área? E aí ele pegou e falou assim, as questões éticas. Aí eu peguei e falei assim, eu tô aqui trabalhando, se você quiser sentar aí, eu quero saber a sua história. E então ele disse que chegou 5 caminhões de matéria-prima, ou seja, do princípio ativo do medicamento na indústria. E aí você faz os testes para poder aceitar esse caminhão de matéria-prima. E 4 dos caminhões deu laudo errado, né? O laudo, ele recusou 4 caminhões. Aí disse que daqui a pouco chegou na sala dele o diretor da empresa e falou, olha, vem aqui, vamos olhar aqui a linha de produção? Aí ele falou, pois não, né? E ele pegou e falou assim, quantos farmacêuticos você acha que tem aí nessa linha de produção? Aí ele falou, pelo menos uns 100. Aí ele falou, em quantos você acha que querem ocupar o seu lugar? Aí ele, não estou entendendo esse tipo de conversa. Ele, então, você vai assinar esses laudos sim, né? Então, aí ele disse que passou pela cabeça dele quantos milhões de comprimidos estariam sendo produzidos com um índice de qualidade errado e baixo, tá? E ele estaria colocando essas caixas à disposição no mercado. E aí ele falou que nesse momento ele estava com um bebezinho de 3 meses, que tinha acabado de nascer, a mulher dele desempregada, e aí eu peguei e falei, o que você fez? Ele falou, eu assinei, então entrou esses 5 caminhões, sendo que só um tinha, na verdade, a qualidade adequada para fazer, e aí eu fui procurar emprego. Então hoje eu trabalho, né, com esses equipamentos e tal, porque para mim bastou por ali. Então o que eu estou falando para vocês é assim, não se sintam culpados e podem procurar a gente como professor e tudo mais para conversar qualquer questão, né, particular com relação a isso. Porque essas coisas vão acontecer sim no dia a dia de vocês. E aí vocês vão lidar. Qual é o certo? Vamos pensar na legislação. Qual é o certo? Eu vi isso errado, eu ir lá e denunciar na vigilância sanitária. Esse era o certo, né? E lá, olha, eu não concordo com isso está errado. Só que aí você vai denunciar na vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai agendar um dia para ir nessa farmácia de manipulação. Então, percebe, nesse período entre você denunciar e tudo, eles vão lá e consertam tudo que tem errado. Então, o fiscal vai vir, vai olhar, vai estar tudo certinho, e quem vai passar por errado? Quem foi lá e fez a denúncia. Então, muitas vezes, você fazendo uma denúncia, você não está consertando o problema. Tá? Então, aí você perdeu seu emprego, né? Foi lá, gerou uma confusão, se aborreceu, né? Para fazer o certo, você está certo, mas a questão é como eu posso consertar isso? Então, eu tentar avaliar o que tem de matéria-prima em excesso no meu almoxarifado.
Ah, então essa substância está saindo pouco. Ir lá e colocar para o dono, olha, essa substância aqui, vê se consegue trocar com outra farmácia. Porque existe muito isso em hospitais e em farmácias. Então, eu tenho uma farmácia grande que usa determinado produto. Eu compro de uma pequena por um preço mais baixo, ela não está perdendo dinheiro, tá? E eu consumo essa substância. Tá? Então, existem outros mecanismos que a gente pode fazer que não necessariamente seja o denunciar, tá? Apesar do certo ser denunciar, tá? Então, essas questões éticas vão fazer parte do dia a dia de vocês. Por isso que eu estou assim, hoje é aula de legislação, tá? A unidade 2 da apostila de vocês é legislação. Mas eu vou trazer um pouco do que é a realidade. Porque a legislação, vocês vão ler, e aí eu vou dar umas dicas para vocês. A prova, a gente vai cobrar o que cai em concurso público. Na terceira e na quarta aula eu vou dar exemplos de prova de concurso público para vocês, mas eu preciso trazer vocês para a realidade do que é a vida prática, o que é a farmácia de manipulação, o que é o fiscal chegar e perguntar, e pegar você despreparado e você, né, sem saber o que responder. É que nem quando você vai comprar um doce na padaria. E aí tá lá o doce bonito, de repente você pergunta para a balconista e fala assim: é de hoje esse doce? Se ela ficar paralisada, pensando, gente, vocês já sabem que não é de hoje o doce. Você olha para aquele doce, o açúcar de cima, a cobertura já está com outro aspecto. Então, eu quero que vocês comecem a observar esses detalhes, tá? Num doce que está numa prateleira, tá? Porque ele se decompõe. Então, vocês vão começar a olhar, e não é questão do cheiro. Ah, o cheirinho tá bom, o aspecto tá bom. Mas uma bomba de chocolate, o chocolate rachou. Aquela bomba de chocolate não é fresca. Então, estes detalhes de culinária vão ajudar vocês a entender que vai ter cliente que vai perguntar para vocês, mas essas matérias-primas são com prazo de validade certo? Entendeu? E tem gente que vai questionando vocês e te pega num dia que você está cansada, você não está muito prestando atenção nas coisas. E então, por isso que eu falo para vocês, gente, se chegar fiscal na loja, chama o dono e o farmacêutico. Não dê informação nenhuma, tá? É que nem auditoria. Você vai ter uma auditoria, você vai dar informações o mínimo possível. Então, ele vai perguntar, os seus lixos são brancos e com tampa e com pedaleira? Aí, na tua cabeça, você passa assim, nossa, eu tenho um lixo branco dentro do laboratório, os outros são pretos. E acho que nenhum tem pedaleira. Todos têm tampa, mas não tem pedaleira. O que diz a legislação? Que eles têm que ser branco, com tampa, com pedal. Você não colocar a mão na tampa do lixo. Mas você não vai dar essa informação para o fiscal. Você vai, por favor, procura a farmacêutica, mesmo você sabendo o quê. E mesmo que tivesse certo, não, todos têm tampa assim e tal. Você não dá essa informação. Você simplesmente, depois, você pode chegar para o dono ou para o farmacêutico e falar, olha, tá fora da legislação, né? Então, você está avisando, você está dando informação, você é uma pessoa culta, você sabe aquilo que você está falando sem ofender ninguém, tá certo? Gente, deixa eu dar uma lida aqui, eu tenho que parar para ir lendo. Se essa empresa não deixar jogar fora. Então, boa noite. Então, Regilane, é isso que eu estou explicando, tá? Então, tem empresa que não vai deixar você jogar fora. Então, aí você vai ver que atitude moralmente, então, assim, o que ela está fazendo é grave, então ela mandou você só guardar ou ela mandou você manipular um medicamento vencido. Isso está errado, né? Então, isso é um crime. E é um crime mesmo, né? Pela legislação é um crime. Hoje eu vou dar o número das leis e se vocês forem ler a lei, é tudo muito certinho. A Anvisa, gente, ela tem reconhecimento mundial, tá? Porque a gente consegue ter norma técnica para todos os detalhes, desde a pintura, do armário, da organização do estoque, da organização de papéis,
tem legislação para tudo isso. Então, é assim, vocês vão avisar o dono e a farmacêutica e avaliar se eles vão tomar uma atitude ou não, tá? E se eles não tomarem uma atitude, é essa a política da empresa, é o modus operandi que eu falei na última aula, entendeu? Então, não, eu tenho mais 5 minutos, gente. E aí a gente continua às 7 horas, tá? Então, vocês vão avaliar justamente isso. Aconteceu comigo, ó, a Thalita está contribuindo aqui. Aconteceu comigo, manipularam a fórmula errada. Em vez de manipularem o polivitamínico, fizeram fórmula de emagrecer. Olha só, gente, tá? É uma história real, tá? Que a Thalita está conversando com a gente. Tomei, passei mal, fiquei 5 dias sem comer, sem dormir. Minha voz ficou distorcida. Deixa eu abaixar aqui, tá? Então, isso acontece muito, tá? E aí, o que acontece? Ah, vendeu um produto errado. Gente, assume, é mais fácil assumir, falar para o cliente, olha, claro, com o aval do farmacêutico, né? Da gerente, do dono, teve um problema, teve uma troca, tá? Porque tem troca no hospital, gente, eu vivo isso. E em hospital, sabe, é pior ainda. Vocês veem, no meu último plantão, o médico prescreveu uma amiodarona 50 miligramas. E aí, do lado, ele escreveu assim, cortar o comprimido ao meio. Só que a gente tem amiodarona 200 miligramas. Então, se você corta um comprimido de 200 no meio, ele fica 100. 100 é o dobro da dose que a pessoa estava tomando, tá? Então, a sorte é o quê? A farmácia tem um caderno, toda vez que o médico prescreve alguma coisa que é diferente daquilo que a gente tem, a gente faz a técnica de enfermagem assinar. Então, elas tinham assinado que elas sabiam que a amiodarona era de 200 miligramas, ou seja, precisava cortar o comprimido em 4. Como é que você corta um comprimidinho em 4 vezes? Tá? Então, assumir é melhor, porque a chance de você corrigir e consertar o erro é maior, tá? Então, eu já vendi coisa errada, tá? Eu já vendi antibiótico errado. E não tenho vergonha nenhuma nisso, gente. A gente é ser humano, tá? O que não pode é você vendeu errado. A cliente foi lá, que nem ela, tomou o remédio, passou mal, e você fala, não, a gente aqui fez tudo certinho. Escuta o que o cliente tem para te dizer. Se ele passou mal, você tem que saber o motivo. Às vezes o motivo não é porque você errou a manipulação. Às vezes é porque ele é alérgico a algum produto. Mas se você criar aquela barreira de, não, eu fiz a minha parte certa, você não tem nem ouvido para entender o que aconteceu, tá? Nossa situação, ó, a Cibele falou assim, nossa situação é constrangedora. É mesmo, mas eu prefiro, assim, em vez de eu estar lendo a legislação e falando para vocês que o mundo é perfeito, eu prefiro mostrar para vocês, a gente está estudando, eu estou falando toda a matéria para vocês, mas eu estou colocando vocês na vida prática, tá? Eu não gosto de criar as coisas como se fosse uma historinha do Walt Disney, e aí você vai chegar na farmácia e vai falar assim, meu, não é nada disso que acontece na prática, né? Então, por isso que eu vou conversar muito abertamente com vocês, ó, deveria ser assim, mas não é, tá certo? E assim, vocês vão ter situações que, tem um profissional lá e ele vai fazer a receita na tua frente. O que você tem aí para tal coisa? Ah, eu tenho, né, eu tenho um xarope de guaco. Ah, quantas miligramas é aí? E aí você vai falando e ele vai anotando o que você vai falando. Você fala assim, não. Se ele é médico, se ele é dentista, se ele é veterinário, ele tem um talonário, ele pode fazer. Já teve situação de médico chegar na minha frente e eu falar, mas você não pode prescrever para você mesmo. Não tem problema, coloca o nome do meu filho. Mas para o seu filho também não pode. Tá, então eu vou colocar o nome da minha empregada. E você fala, se for para sua empregada, eu posso vender, sim, senhor. Tá? Então, assim, você vai manter a sua postura profissional, vai exigir o que está na lei. O que está na lei? Que ele não pode prescrever para quem é parente dele.
né, do rol familiar dele. Se for para a empregada doméstica, é do rol familiar dele? Não. Ele tem o CRM, tá ativo? Tá. Ele é médico, ele é dentista, ele é veterinário? Então, ele pode prescrever e acabou, tá? Cuidado com Conselho Regional de Terapia, tá? Cuidado, porque tem algumas coisas que eles não podem prescrever. Terapeuta, né? Como é que chama? Professor de yoga, essas coisas, tem algumas coisas que eles não têm autorização para receber. Bom, vamos voltar aqui para eu continuar a responder as questões de vocês antes de terminar essa aula. Que situação constrangedora é mesmo, Cibele. No caso, tem que saber ter jogo de cintura. Isso, Carlos, é um jogo de cintura diário e é com todo mundo. Porque você imagina a hora que o dono fala assim, você vai manipular isso assim do jeito que tá. E aí você vai pensar assim, tá errado, entendeu? Você pode falar assim, tá, desculpa, mas eu não posso manipular isso aqui, tá? Meu código moral não me permite que eu faça isso. E ele dá para outra pessoa, né? Só que aí o que ele pode fazer? Ele pode começar a te jogar de loja em loja, né? Mudar teu horário. Até aí você vai ver, cada situação vai ser uma situação. Mas você pode falar assim, olha, moralmente, eticamente, tecnicamente, está errado eu manipular isso. Então, me desculpa, eu não posso fazer. Tá certo? Hoje o trabalho está tão difícil que muitos acabam fechando os olhos para não perder o emprego. Exatamente, que nesse caso que eu citei do farmacêutico na indústria. Tá? Então, ele teve que receber os 5 caminhões, eles entraram e os farmacêuticos que estavam manipulando essas substâncias não tinham nem ideia do que estava acontecendo, porque o laudo ficou no papel. Chegou a mercadoria vai rodar, vai pôr na máquina e vai virar comprimido na caixinha, né? Hoje eu dispensei um medicamento errado por falta de atenção, mas graças a Deus depois eu conferi a receita e deu tempo de trocar o medicamento. Fiquei com tanto medo de causar algum dano à saúde do paciente. Ela estava recebendo alta de uma suspeita de Covid. Tá? Realmente, assim, a gente, no hospital, a gente tem o que a gente chama de dupla checagem. Na manipulação também. O que acontece? Você vai olhar o nome do paciente, olhar as quantidades e bater o nome com a receita. Gente, deu 18h40, vai cair a aula. A gente volta às 7 horas, tá? Então, assim, a dupla checagem é, você manipulou, o outro vai conferir. Quem atendeu o paciente com a receita no balcão não é a mesma pessoa. Por quê? Para essa receita ela passar em 2, 3 mãos, né? Porque um pode estar distraído e o outro pega. E não é pessoal. Ninguém vai falar assim, você errou aqui, não pode errar. Não é nada disso, gente. É realmente para conferir. Tipo, quando você confere troco, você recebeu um dinheiro do caixa, a caixa não acabou de contar? E você não conta de novo antes de guardar? Por quê? Porque é dinheiro? É exatamente isso. Não é porque é importante conferir. Às vezes a pessoa está distraída e tudo mais, esquece de dar uma nota de 10, esquece de dar uma nota de 50, entendeu? Se você não conferir, você vai guardar, você não tem como reclamar. Regilane, entendi, obrigada, mas hoje o trabalho está tão difícil, tá? Hoje Carlos, fazer de tudo para você pedir demissão. Na verdade, assim, as empresas acabam forçando a barra uma vez que acontece isso, entendeu? Por isso que eu falo assim, vocês tentem conversar, tá? Porque se você falar assim, isso tá errado, eu não vou fazer, o jeito de você falar vai determinar tudo, tá? Então, se você falar assim, tá errado, isso não é permitido, até você vai criar uma consciência, porque assim, no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, gente. Até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. Então, a hora que você fala, se você der um tempo, entendeu? Você fala, conversa e pede, dá licença, eu vou tomar uma água, dá licença, eu vou no banheiro. Até para você dar um tempo para o dono, para o farmacêutico, para o gerente, pensar o que ele vai te responder, porque você colocou ele em xeque, você percebe?
Ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada e muito provavelmente ele mandava o outro funcionário fazer e o outro funcionário nunca nem questionava. Ah, tira só depois de vencido, tá? Então, isso é bem sério. Gente, 7 horas a gente volta, tá? Para não cair a aula no meio do caminho. Hoje a gente vai falar de legislação